A história de Daniel começa em Jerusalém, uma cidade sagrada, mas que vivia tempos de angústia. Jerusalém, com suas muralhas imponentes e templos sagrados, era um símbolo de fé e esperança para o povo de Israel. No entanto, esses tempos de paz foram interrompidos por uma ameaça crescente do leste. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, invadiu a cidade e levou muitos jovens cativos. Entre eles estava Daniel. A invasão foi brutal e rápida, deixando a cidade em ruínas e seu povo em desespero. Daniel, um jovem de linhagem nobre, foi arrancado de sua terra natal e levado para um mundo completamente desconhecido. Apesar da pouca idade, Daniel carregava consigo uma fé inabalável em Deus. Ele sabia que, mesmo em meio à adversidade, sua fé seria sua fortaleza. Em suas orações, ele buscava consolo e orientação, mantendo-se firme em suas crenças. Mesmo em terra estrangeira, Daniel se manteve fiel aos seus princípios, buscando a Deus em oração e estudo das Escrituras. Ele não se deixou abater pelas dificuldades e sempre encontrava tempo para se conectar com sua espiritualidade, mesmo em um ambiente hostil. Sua sabedoria e inteligência logo o destacaram entre os outros jovens. Daniel não apenas se destacou por sua fé, mas também por sua capacidade de aprender rapidamente e aplicar seu conhecimento de maneira prática. Ele era respeitado por seus pares e superiores. Daniel se dedicava a aprender os costumes babilônicos, buscando conhecimento e entendimento. Ele sabia que, para sobreviver e prosperar em Babilônia, precisava entender a cultura e os costumes de seu novo lar, sem, no entanto, comprometer seus próprios valores. Ele foi escolhido, junto com outros jovens, para servir na corte do rei Nabucodonosor. Este era um grande privilégio, mas também um teste de sua fé e integridade. Daniel sabia que sua posição na corte poderia ser usada para influenciar positivamente aqueles ao seu redor. Mesmo cercado pela cultura pagã, Daniel nunca se esqueceu de suas raízes e de sua fé. Ele recusou participar de rituais que iam contra suas crenças, mostrando coragem e determinação. Sua lealdade a Deus era inabalável. Ele se tornou um exemplo de integridade e retidão para todos ao seu redor. Daniel, com sua fé e sabedoria, inspirou muitos a seguir seu exemplo, mostrando que é possível manter a fé e os princípios, mesmo em tempos de grande adversidade. A vida na corte era cheia de desafios e tentações. Mas Daniel se manteve firme em sua fé, buscando a Deus em oração e jejum. Deus o abençoou com sabedoria e inteligência excepcionais. Daniel se destacava em tudo o que fazia, resolvendo problemas complexos e interpretando sonhos misteriosos. Sua fama se espalhou por todo o reino. O rei Nabucodonosor, impressionado com a sabedoria de Daniel, o promoveu a uma posição de grande poder e responsabilidade. Daniel se tornou um dos homens mais importantes do Império Babilônico. A posição de destaque de Daniel despertou a inveja de outros oficiais da corte. Eles buscavam encontrar falhas em Daniel, mas sua conduta era impecável. A fé inabalável de Daniel e sua fidelidade aos princípios divinos o protegiam de qualquer acusação. Os homens invejosos tramavam contra Daniel, buscando uma maneira de derrubá-lo. Eles sabiam que Daniel era um homem justo e honesto, então decidiram usar sua fé contra ele, cruelmente. Section 4. Uma lei injusta. A armadilha para Daniel. Esta é a história de como a inveja e a malícia dos homens levaram a um decreto que colocaria a fé de Daniel à prova. Os oficiais invejosos elaboraram um plano astuto. Eles sabiam que Daniel era um homem de fé inabalável e que orava a Deus 3 vezes ao dia, sem falhar. Eles foram até o rei Dário, sucessor de Nabucodonosor, e o convenceram a decretar uma lei cruel. O rei, sem perceber a verdadeira intenção dos oficiais, concordou com a proposta. Por 30 dias ninguém poderia fazer pedidos a nenhum deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário. A lei foi anunciada com grande pompa e circunstância, e todos foram informados das severas consequências. Qualquer um que desobedecesse a essa lei seria jogado na cova dos leões. A cova dos leões era um lugar temido, onde os condenados enfrentavam uma morte certa e dolorosa. Os oficiais sabiam que Daniel não deixaria de orar a Deus. Eles conheciam sua devoção
e estavam certos de que ele continuaria suas práticas religiosas, independentemente da nova lei. Eles armaram uma armadilha para o profeta, usando a fé de Daniel como arma contra ele. Espionaram-no, esperando o momento em que ele desobedecesse ao decreto. A lei era um desafio direto à fé de Daniel, um teste de sua lealdade a Deus. Daniel sabia dos riscos, mas sua fé era mais forte do que o medo da punição. Ele continuou a orar, confiando que Deus o protegeria. Section 5. Na cova dos leões, a prova de fé. Daniel, como sempre, se ajoelhou em seu quarto e orou a Deus, agradecendo e pedindo orientação. Os homens invejosos, esperando por essa oportunidade, invadiram os aposentos de Daniel e o encontraram em oração. Eles correram para o rei Dário, acusando Daniel de desobedecer à lei. O rei Dário, obrigado a cumprir a lei que havia decretado, condenou Daniel à cova dos leões. Apesar da tristeza por ter que punir Daniel, o rei esperava que Deus o livrasse da morte. Section 6. O alívio do rei. A justiça prevalece. Dário passou a noite em claro, angustiado com a situação de Daniel. Ele não conseguia dormir, atormentado pela decisão que havia tomado e pelo destino que aguardava seu fiel servo. A imagem de Daniel sendo jogado na cova dos leões não saía de sua mente. Ao amanhecer, ele correu para a cova dos leões, desesperado para saber o destino do profeta. O coração do rei batia acelerado enquanto ele se aproximava do local. Cada passo parecia uma eternidade, e o medo de encontrar Daniel morto o consumia. Para sua surpresa, ao se aproximar da cova, ouviu a voz de Daniel, que o saudava com respeito. A incredulidade tomou conta de Dário, que não podia acreditar no que estava ouvindo. Daniel estava vivo. Ele se aproximou mais e viu o profeta ileso, sem nenhum arranhão. Um anjo de Deus havia fechado a boca dos leões, protegendo Daniel durante toda a noite. A visão do anjo ao lado de Daniel, mantendo os leões afastados, era uma prova clara do poder divino e da proteção celestial que o profeta havia recebido. A fé inabalável de Daniel o havia salvado. Ele havia passado a noite em oração, confiando plenamente na proteção de Deus. Sua fé era tão forte que nem mesmo a presença dos leões ferozes conseguiu abalar sua confiança. O rei Dário, radiante de alegria, ordenou que Daniel fosse retirado da cova e aqueles que o haviam acusado fossem lançados aos leões, junto com suas famílias. A justiça havia prevalecido, e o rei fez questão de que todos soubessem do poder do Deus de Daniel. Ele decretou que em todo o reino, o Deus de Daniel fosse reverenciado e respeitado. Section 7. Lições de Daniel. Coragem e fé inabaláveis. A história de Daniel na cova dos leões é uma inspiração para todos nós. Daniel nos ensina a importância da fé em Deus, mesmo em momentos de adversidade. Sua coragem e determinação em permanecer fiel aos seus princípios, mesmo diante da morte, são um exemplo para todas as gerações. A história de Daniel nos lembra que Deus é fiel e nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos guiar para a vitória.